uma coisa que a gente costuma fazer sempre, que é apurar cada vez mais a nossa escuta. Porque é isso, a gente não é a mesma pessoa, né? De 15 anos. Então, sou a mesma pessoa do ano passado pra cá, imagina. E aí a gente entendeu que pra gente continuar junto, vivendo essa vida que a gente quer, a gente precisava conversar sobre questões e poder falar, e, enfim, de uma maneira muito franca, aberta. Se relacionar é navegar por mares desconhecidos. A gente nunca sabe exatamente onde é que está entrando. E o outro, por mais próximo que seja, continua sendo um universo totalmente diferente do nosso. E isso naturalmente gera conflitos. Principalmente porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar um limite de uma crítica, uma necessidade de um julgamento. Não conseguimos nomear com clareza o que está acontecendo aqui dentro da gente e acabamos levando tudo para o lado pessoal, como se fosse uma ofensa. Mas eu preciso te dizer uma coisa, se você quer construir relacionamentos saudáveis, talvez seja a hora de você começar a questionar as suas certezas. Eu não estou falando aqui de aceitar tudo o que o outro faz. Estou falando sobre desenvolver a coragem de olhar primeiro para si, questionar suas crenças, seus comportamentos, suas interpretações e a forma como você enxerga o mundo. De se ouvir atentamente e ativamente. Até porque quando a gente está convencido demais de que somos alguma coisa, uma personalidade, um comportamento, a gente se poda de viver outras versões nossas por puro comodismo. Eu gosto muito de uma frase que o Marshall Rosenberg fala, que os praticantes CNV nunca ficam pensando em que tipo de pessoa eles são, de forma determinante. Mas eles se questionam de momento em momento, qual é a vida que está pulsando em mim neste momento? Gosto muito dessa versão. Claro que o outro também precisa estar disposto a entrar nesse movimento, né? Mas o primeiro passo não pode depender da outra pessoa. O primeiro passo precisa ser seu, por você. Eu sei que olhar para dentro é desconfortável, porque nos expõe, nos deixa vulneráveis, nos obriga a encarar erros, feridas, padrões que muitas vezes nós preferimos não enxergar. Mas é justamente esse olhar para dentro com compaixão que nos permite olhar para o outro sem julgamento, da forma humana como ele é. Perceber que ele também erra em histórias, dores, medos e aprendizados diferentes dos seus. Quando tentamos encaixar alguém à força na nossa visão de mundo, a conexão automaticamente se rompe. Quando abrimos mão de nós mesmos para caber na caixinha do outro, essa conexão também se rompe. Nenhuma dessas duas escolhas constrói um relacionamento saudável. Porque relacionamentos saudáveis não sobrevivem à imposição. Elas sobrevivem ao encontro. E esse encontro só acontece quando existe espaço para essas duas histórias coexistirem, acontecerem. A nossa dificuldade de comunicar o que sentimos e o que precisamos torna isso tudo mais difícil. Porque não aprendemos a ouvir de verdade. Por isso que eu acredito tanto na comunicação não violenta. Porque ela nos ensina a dar nome ao que sentimos, conhecer o que precisamos e expressar isso com honestidade, sem acusações, manipulações ou jogos emocionais. Questionar as próprias certezas é abrir espaço para o novo. É assumir a posição de aprendiz, continuar cultivando a curiosidade pelo mundo do outro, reconhecer também os próprios limites sem perder a própria essência. Porque não existem relacionamentos perfeitos, mas existem relacionamentos possíveis. Relacionamentos que acolhem imperfeições, promovem crescimento e trazem felicidade. E todos os dias você escolhe construir isso ou não. Eu sou Janaína Ferreira e se você deseja construir relações mais saudáveis, leves, autênticas e conscientes, me acompanha por aqui. Tem muito conteúdo esperando você.